Amém. Irmãos, hoje colocando a nossa família no altar. Você quer ver a sua família no altar? Quem quer, diga amém. Mas para a sua família estar no altar, você precisa buscar a quem? A Deus. E você sabe muito bem, para minha família estar no altar, eu tenho que ter um compromisso com quem? Com Deus. E foi o que o Noé fez. O Noé, ele colocou a família diante de quem? De Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 7, no nome de Jesus. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha os 8. E Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Do Senhor. Quem achou graça aos olhos do Senhor? Noé. Pastor Noé? Sim. O Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? O que o Senhor lhe queria fazer, meu irmão? Destruir toda a face da terra e todos que habitavam na terra. E aí acontece o quê? Que Noé achou graça aos olhos de quem? Do Senhor. E no versículo 9 diz: E estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto, e as suas gerações, e Noé andava com quem? O que é andar com Deus? É andar de acordo com a palavra. Ah, mas pastor, naquele tempo não existia a palavra. Sim, ainda não existia nem os mandamentos. Mas Noé, ele preferiu obedecer a quem? A Deus. Quando você para e obedece a Deus, tudo na sua vida anda, tudo na sua vida dá certo. Mas quando você para e começa a fazer a tua própria vontade, meu querido, começa a andar na mentira, começa a andar, meu irmão, de acordo que o diabo quer que você ande, você começa, meu irmão, a andar na mão de Satanás. Você sabe por quê? Evangelho de João 17, 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é o que, irmãos? É a verdade. O Noé, ele queria andar onde? Na verdade. O Noé, ele queria viver aquilo que Deus estava colocando para ele, diante dele naquele momento. E colocando o que, pastor? Uma vida com quem? Com Deus. E viver uma vida com Deus, pastor, é andar de acordo com a verdade. Porque o que diz? Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E olha o que diz em 1 Coríntios 2,14. Andar na verdade não é para todos. Sabe por quê? Porque diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do quem? Do Espírito de Deus. O homem natural, ele não anda na verdade, ele anda de acordo com o quê? Com a carne. Ele age de acordo com a carne. Porque aquele povo que vivia no tempo de Noé, eles são homens naturais. Imagina só, olha para mim aqui, para o pastor, o Noé fazendo a arca e aqueles homens não entendendo por que o Noé estava fazendo a arca. Porque nunca houve chuva na terra. Existia um vapor, mas chuva não havia. E eram homens o que, pastor? Naturais. Pessoas naturais existem dentro da nossa casa, sim. Que criticam você também. Às vezes familiar nosso, que deveria dar apoio, eles criticam. Por quê, pastor? Porque não compreende as coisas de quem? De Deus. E quando a pessoa ela não compreende as coisas de Deus, ela age como uma pessoa natural, um homem natural. Ela não entende, porque para ela é loucura. Mas para nós sabemos que é o poder de quem? De Deus. Para nós sabemos o poder de Deus. E nós devemos, meu irmão, fazer o que? Para o homem natural, ele precisa nascer de novo. E Noé, meu irmão, ele tinha o que, pastor? A palavra. O Noé, meu irmão, como eu falei para você, ele não tinha os mandamentos. Hoje nós temos a palavra de Deus, para nós andar de acordo com ela. Porque qualquer resposta que você quer, está aqui, na Bíblia. Está na palavra de quem, pastor? Do Senhor. Qualquer resposta. E Noé, meu querido, ele tinha uma missão dada por Deus. Qual era a missão dada por Deus, pastor? Fazer o quê? A arca. Para salvar quem? Ele e a sua casa.
Se ele preferisse fazer a vontade dele, ele não tinha salvado a sua família. Quem achou graça aos olhos do Senhor? Noé. Noé achou graça aos olhos de quem? Do Senhor, porque ele tinha uma missão dada por quem? Por Deus, construir a arca. Ah, mas não havia chuva? Sim. Ah, mas ainda não choveu? Sim. Mas Deus falou para ele: constrói uma arca. E Noé, meu querido, ele andava com quem? Com Deus. Por quê, pastor? Para muitos é loucura. Ah, é loucura ver esse homem, essa mulher vir para a igreja. Fazer o que na igreja? Estou aqui buscando pela minha família, pelo casamento, pela vida do filho, da filha. Porque no livro de 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e o que mais? E proveitosa. Tem muita gente, meu irmão, que acha que o Antigo Testamento não vale para nós. Vale muito. Por quê? Porque a palavra, meu irmão, ela é colocada aqui, é para nós andar de acordo com ela. Porque o Antigo Testamento, meu irmão, é para todos também. Você não usa lá o Salmos 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Tem gente que fala: ah, mas para que vai viver o Antigo Testamento? Mas você usa muito, muito mesmo. Por que usa, pastor? Por exemplo, o Salmos 27 primeiro é um Salmos, meu irmão, que me ajudou muito. Por quê, pastor? A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz, a minha força e a minha o quê? Salvação. A quem temerei? Às vezes no momento de luta, dificuldade, você declara que o Senhor é a tua força, você declara que o Senhor é a tua luz, você declara que o Senhor é o teu rochedo, mas é a tua salvação também. Por isso, meu querido, não, a gente vai rasgar tudo, né? O Antigo Testamento inteiro, e vai viver somente aonde, pastor? No Novo. Por quê, meu irmão? Porque aonde que Jesus encontrou resposta para o diabo? Onde foi? Na palavra de Deus. Escrita onde? Escrita onde? Na Bíblia, no Antigo Testamento. Você está entendendo? Então você precisa, meu irmão, saber guardar o que? A palavra. Por quê, pastor? Porque a resposta você vai encontrar para o diabo na palavra. E a palavra, ela vem para quê? Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a palavra. Ela serve para quê, pastor? Para te ensinar. Ela serve, meu irmão, para redarguir, serve para te corrigir, para te instruir em justiça. Mas nem todo mundo quer viver a palavra. Nem todo mundo quer, meu irmão, respeitar a palavra. Por quê, pastor, que não quer respeitar a palavra? Porque não quer andar de acordo com ela. Noé, meu irmão, fez isso porque ele guardou o quê? A palavra. Para muitos é loucura, como para hoje, muitos é loucura. O que, pastor? Servir a Deus, andar com Deus. Para muitos é loucura ser crente. Para muitos, meu querido, acha que você é fanático, acha que você vai enriquecer o pastor, acha que você está enriquecendo a igreja, o missionário, o pastor Jaime. Mas andar com Deus, meu irmão, é notável. Tem que ser notável pelas pessoas. Sabia disso? Quando você anda com Deus de verdade, as pessoas notam que você é um novo homem. Aí eu vou te dar alguns exemplos. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Vamos falar de Davi. O primeiro exemplo. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Então quer dizer o quê? Alguém percebeu algo em quem? Em Davi. Diz assim: o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, o homem de guerra, sucido em palavra e de gentil presença, e o Senhor é com quem? Olha aí, meu irmão, qualidades. Uma pessoa que anda com Deus, meu irmão, é uma pessoa que tem o quê? Qualidades. Davi era um homem valente,
O Davi, meu irmão, antes de enfrentar o Golias, ele enfrentou leão e ursos. E para você ver, era um homem preparado. A Bíblia fala que ele era um homem valente, animoso, um homem de guerra, sucedido em palavras, quer dizer, falava muito bem, de gentil presença. Mas aí o principal, o Senhor era com quem? Com ele. As pessoas notavam que Davi tinha algo que, irmãos, diferente. Assim tem que ser na nossa casa. As pessoas têm que notar que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Chegar para você, mãe, ô mãe, ora por mim, mãe. Mãe, o negócio está difícil, mãe. Mãe, faz uma campanha de oração por mim. Fala lá com os obreiros, com o pastor, mãe. Porque eles vê você orando, ele vê você intercedendo, ele vê você clamando a Deus. Mas eu te pergunto, você está tendo uma vida com Deus? Para as pessoas notar em você? Ou estão vendo em você um homem ou uma mulher, meu querido, natural? Que anda com a sua própria o quê? Vontade. Você não está construindo uma arca não, irmão. Você está levando a sua família para o fundo do poço. Você sabe por quê? Porque você não está vivendo a palavra de Deus. Muitas das vezes você está se fazendo de cego, de surdo, de doido. Sabe por quê? Porque Deus tem falado contigo e você não tem dado um bom testemunho. Porque você viu que alguém falou de Davi muito bem. Falou como, pastor? Que ele era um homem que tocava, que era um homem valente, um homem animoso, um homem de guerra, sucedido em palavras, de gentil presença. E o principal, o Senhor estava com quem? Com ele. Então notava que Davi andava com quem? Com Deus. Quer dizer o quê? Davi andava com Deus. Vou te dar outro exemplo. Vamos lá. Isaac, Gênesis 26, 28. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Oh glória. Isso é interessante. Isaac. E diz: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é com quem? Contigo. E pelo que dissermos, haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um conceito com quem? Contigo. Quer dizer o quê? Os filisteus queriam fazer isso. Sabe por quê? Porque viram algo diferente em Isaac. Eles sabiam que Deus estava com quem? Com Isaac. Eles não queriam inimizade com Isaac, porque eles notavam que se eles fizessem isso, estavam o quê? No fundo do poço. Nunca se levante, meu querido. Por quê, pastor? Não queira inimizade com um crente, com um homem que ora, com uma mulher que ora, porque você vai se dar no pior. Sabe por quê? As pessoas notavam: olha, vamos mexer com Isaac? Mas o que eles fizeram? Eles entulhavam os poços de quem? De Isaac. Eles entulhavam os poços de Isaac. E aí, meu querido, chegou uma hora que eles não queriam mais o quê? Os filisteus. Inimizade. Porque eles viram que cada vez que eles entulhavam, Deus abençoava com um poço novo. Não é verdade? E aí eles falaram o quê? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Ó, nós temos olhado que Deus é contigo. E se Deus é com ele, o que não vamos fazer contra ele? O que não vamos inventar contra ele? Se nós inventar qualquer coisa, tentamos entulhar os poços dele e nada dá certo, então vamos fazer o que com ele? Não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Por quê? Porque o Senhor era com Isaac. Aí eu vou te dar outro exemplo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Jesus, quando ele encontrou um homem chamado Nicodemos. Vamos lá? No nome de Jesus. E diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe de quem? Dos judeus. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de quem? De Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
o Nicodemos percebeu e notou algo em Jesus. O que, pastor? Sabendo que ele era filho de Deus e sabendo o que, meu querido? Que ele era Deus. Por quê, pastor? Porque ninguém podia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Pastor, mas como assim? Deus com ele? Meu irmão, como é que Deus ele ia fazer algum milagre? Como é que Deus ia manifestar o poder dele? Por quê, meu irmão? Por que o senhor está falando isso, pastor? Se Deus não fosse com Jesus, irmão, como é que ele ia mostrar tanto amor? Me diz. Porque ninguém pode amar tanto se Deus não for com ele. Sabia disso? Se Deus não for contigo, você não pode amar tanto a pessoa que você olha e diz para ela que ama. Ah, mas eu amo fulano. Ah, eu amo ciclano. Ama mesmo de verdade? Quem ama perdoa. Quem ama não maltrata. Jesus ele mostrou, o Nicodemos viu e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém, meu irmão, pode ter tanta paciência se Deus não for com ele. Se você não está tendo paciência, Deus não está contigo. Ah, pastor, por quê? A paciência também é um fruto do Espírito. Amor, alegria, e tem que ter também paz. É uma das coisas que eu tenho falado bastante nessa igreja. Esses últimos dias a gente tem comentado muito sobre a pessoa ter o quê? Paz. Se Deus é contigo, você tem paz. Se Deus não está contigo, você está sem paz. Uma das coisas que você perde é a paz. Jesus não perdeu a paz. Por quê? Coloca aqui na televisão Amós 3:3. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de quê? De acordo. Irmão, não tem resultado bonito ou melhor do que você andar com quem? Com Jesus. De acordo com a sua palavra. Ah, mas eu sou homem. Você pode ser o que for. Você tem que ser homem de Deus. Ah, eu sou mulher. Você tem que ser mulher de Deus. Olha o que Jesus ele fala de Noé. Vamos lá, Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho de quem? Do homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou aonde? Quando Noé estava construindo a arca, bebiam, casavam. Ah, pastor, mas é errado ir ao casamento? Não estou dizendo que é errado, mas eu te digo uma coisa: o Noé, ele não foi ao casamento. O Noé não foi. Ah, então quer dizer que eu também não posso ir. Não estou dizendo isso. Mas o Noé, ele preferiu obedecer a quem? A Deus. Provavelmente convidaram: Noé, e aí, vamos lá no casamento? Não, vou ficar aqui hoje, eu estou terminando de construir a arca. Noé, vamos ali no aniversário? Noé, tu não vai? Não, eu estou aqui terminando de construir a arca. Noé, nunca choveu, Noé. Parece loucura, irmão. Para muitos é loucura, mas para nós é o poder de quem? De Deus. É obediência à palavra de Deus. Imagina só comigo, você chegar no céu e ver a sua casa lá, porque você não deixou de vir à quarta-feira à igreja para clamar pela sua família. Você não deixou, meu querido, a comunhão com Deus e não perdeu o amor, a alegria, a paz, para andar com quem? Com Deus. Porque andarão dois juntos se não tiverem de quê? De acordo. Noé abriu mão de festa, irmão. Noé abriu mão, meu irmão, de tudo.
para viver o que, irmão? O chamado de Deus. Quando, meu irmão, você é obediente, pode vir o que vier, parecer o que parecer, você vai obedecer à palavra. Vai aparecer amizades, amigos, e vai dizer: lá de ser besta, rapaz, está obedecendo o pastor. Meu irmão, pela obediência do meu pastor, eu já falei um dia desse aqui, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Um rebelde, eu tinha ficado para trás igual aos outros. Às vezes eu estava certo, o pastor dizia: você está errado. Eu estou errado. Uma vez chegou um e disse assim: você não vale nada. Eu também não valo nada, pastor. Pastor, mas o senhor está confirmando o que ele disse. Não, se ele está errado, eu vou orar por ele. Eu nunca disse: pastor, o senhor está errado. Não, está certo, pastor. É desse jeito que o senhor quer? Às vezes eu faço algumas obras lá na sede, ele fala assim: irmão, eu quero um Y ali. O senhor quer o quê? Um Y. Mas ali é um Z, pastor. É um Y. Então tá. Ali vai ser um Y agora. Porque o pastor disse que seria um Y. A obediência, ela começa aqui. Aonde, pastor? Quando Noé, ele percebe que ele precisava ouvir a quem? A Deus. A obediência começa aqui, quando você renuncia. Poderia estar em casa, né, pastor? Assistindo. Qual é a novela que está passando agora lá na Record? Ninguém sabe. Da Bíblia. Que legal, viu? Ou você não quer dizer? Paulo, a senhora assiste, né? O Diego também sabe. Qual é, Diego? Paulo de Tarso. Mamãe assiste. Tá igual a serpente, a Eva. Mamãe assiste a cobra, né? Falando a verdade, tá bom. Não vou dizer nada. Mamãe assiste. Aí você estava lá, assistiu com ela. Oh, glória. Podia estar em casa, né, pastor? Assistindo lá o Flamengo. Começa 8 horas. Ih, rapaz, Flamengo e Santos. Eu poderia também estar lá em cima, lá assistindo, e dizer para agora que é obreiro, vou mandar fazer. O meu compromisso maior é com quem? Com Deus. Eu imagino só, já pensou? A Copa meia-noite. De sábado para domingo o Brasil joga. 4 da manhã. Aí eu acordo 4 da manhã e fico aqui assistindo. Aí quando eu chego aqui de manhã, bom dia, irmãos. O pastor não teve compromisso de dormir bem para trazer uma palavra boa para mim. Por isso, meu querido, o primeiro compromisso tem que ser com quem? Com Deus. Tem que ser o quê? A obediência à palavra. O Noé, meu querido, abriu mão de tudo. Mas o Noé, ele preferiu fazer o quê? Primeiro o seu chamado. E não atendeu o que as pessoas queriam. Vamos mais um pouquinho? Neemias, capítulo 6. Neemias, ele reconstruiu os muros da onde? De Jerusalém. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e que mais? Gesem, quem? O Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. 2. Sambalate e que mais? E Gesem enviaram a dizer: vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavam fazer-me o quê? O mal. Eles queriam fazer o mal contra Neemias. E olha o versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco.
quer dizer o quê? Que o Neemias ele não parou de fazer a obra. Ele poderia ter parado de fazer a obra naquele momento e ir congregar aonde Sanbalate, Gesse queria, aonde Tobias queria. Ele poderia ir lá, já estou completando, né? Só falta botar a porta. Não, ele não foi. Sabe por que ele não foi? Porque se ele parasse, ele não ia ser obediente. Se ele parasse, ele ia dar ouvido a quem? A Satanás. Então é tudo que o diabo quer, meu querido. O diabo quer fazer você parar, desanimar, ser desobediente à palavra e parar de seguir a palavra de Deus. Por quê, meu irmão? Vale a pena ou não vale a pena seguir a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Por que vale a pena? Olha como que valeu a pena para Noé. Gênesis capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, aonde? Na arca. Porque te hei visto justo diante de mim, aonde? Nesta geração. Foi recompensa grande. Noé não entrou sozinho. Noé entrou por causa de quem, pastor? Pela obediência. Por isso, meu querido, se não fosse por causa da fé de Noé, nós não estaremos aqui. Tudo isso por causa do que, pastor? Da fé de Noé. Porque Noé levou a sua família para a casa de Deus. Noé colocou a sua família dentro da arca e viu o Senhor agindo no nome de quem? De Jesus. Como Raabe. Raabe, ela pôde salvar a sua família. Por quê? Quando o povo de Israel chegou, olha, essa cidade vai ser destruída. A Raabe falou: olha, se essa cidade vai ser destruída, os espias de Israel, ela pediu, então poupa eu e a minha família. Poupa eu e a minha família. E quem é a sua família? Meu pai, a família da minha mãe, a família dos meus irmãos. O Senhor vai poupar. Por quê? Porque a Raabe, você sabe muito bem o que ela fez. Não sei, pastor, então vai ler a Bíblia. Porque, meu querido, a Raabe, se ela não desse um lugar para os espias, Deus não tinha livrado ela e nem a família dela. A obediência vale muito. A obediência à palavra de Deus. Se você não obedecer, você pode levar a sua família e deixar você e ela fora da arca. Se você obedecer, você coloca toda a sua família dentro da arca. E você vai ver a tua casa servindo a quem? Ao Senhor. Mas tudo isso é questão de quê? De obediência. Você aprendeu hoje. O que, pastor? O que você aprendeu hoje em primeiro? Noé andava com quem? Com Deus. Quem achou graça aos olhos do Senhor? Noé. Andar na verdade, andar de acordo com a palavra. As coisas naturais, os homens naturais, eles não entendem, porque para eles é o que? É loucura. E para nós que somos espirituais, é o poder de quem? De Deus. Amém? O Noé, ele acreditou até o fim. Você tem que ser exemplo na sua casa, e as pessoas têm que ver que Deus está contigo, como Davi, Isaac e Jesus. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Jesus fala do Noé e os princípios das dores. Às vezes a gente fica achando que os princípios das dores é a guerra que vai acontecer, é os Estados Unidos que está implicando com o Brasil agora. Não, isso é só o início de tudo. E nós aprendemos que o Neemias, ele preferiu terminar a construção, porque não tinha mais brecha, do que congregar com Tobias, com Sanbalate e com quem? Gesse. Sabe por quê? Ali tinha uma cilada contra ele. Ele preferiu obedecer. E você viu que Noé, no final de tudo, colocou ele e a sua família dentro da arca, porque Noé, ele foi visto como homem justo naquela geração. Você é justo, irmão. Justo, ele não está folga. Justo, ele vive aonde? Na palavra de Deus. Tudo isso para a glória de quem? Do Senhor. Quem crê, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus.